do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Você vai abrir no capítulo 3. Quantos têm coragem de meditar um pouco na palavra comigo? Então, glória a Deus. Amém. Malaquias, capítulo 3, no versículo 18. Amém? Agradecer o pessoal do som, da mídia, o pessoal das imagens. Deus abençoe, viu? Recompense a cada um, em nome de Jesus. Sentados mesmo como estamos, nós vamos ler apenas um versículo que dará base àquilo que nós queremos falar nesta manhã. Malaquias está aí bem na divisão entre a antiga aliança e a nova aliança. Amém? Todos acharam? Malaquias 3, versículo 18. Diz assim: então, lembrando a você que essa passagem, especificamente, é Deus que está falando, amém? Esse versículo está dentro de uma passagem que é Deus que está falando através do profeta. Então, a palavra do Senhor está dizendo assim no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Eu vou repetir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aquilo que eu ler, você vai repetir em alto e bom som, combinado? Para ficar gravado aí no seu coração. Então repita comigo assim bem forte. Então vereis outra vez a diferença. Tá. Para ensaio. O ensaio ficou bom. Vamos agora para valer. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Crê que ela é de Deus para o seu coração? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Enquanto você aplaude, feche os seus olhos aplaudindo a Ele. Glorifique Ele. Misture essas palmas com um grito de glória. Aleluia. Isso, vai exaltando a Ele com as suas palmas. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja que agora te louva nesse lugar. Derrame a tua presença e o teu poder. Toma a palavra que vai ser pregada agora. Usa a boca do pregador. E que a tua palavra produza muitos frutos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Están con nosotros también Olga y su esposo Abraham. Y ellos ya platicaron conmigo, con nosotros, con mi esposa y yo, y decidieron que van a quedarse con nosotros acá. ¿Sí? Gloria a Dios. Estarán con nosotros, hacen parte ya de la familia Vida Nueva. Amén. Bienvenidos, que Dios me los bendiga y que Dios me venga a usarlos muchísimo en ese lugar. Amén. No vinieron acá de vacaciones. Dios los va a pegar, Dios los va a tocar ahí, en nombre de Jesús. Amén. Están con nosotros y tengo por seguro que serán de bendición para esta casa, para esta iglesia, en nombre de Jesús. Muy bienvenidos. Un gusto, un placer tenerlos con nosotros. Amém? Muito bem, glória a Deus. Então, Abraão já está quase falando português já. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor nos deixa claro nesse texto que nós lemos. Óbvio que o contexto desse texto está falando de finanças, está falando de fidelidade,
está falando do que Deus estava cobrando do povo. Porque o povo, mais uma vez, tinha caído no engano de deixar de ser fiel a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Esse é o contexto dessa passagem. Deus não gosta da infidelidade, porque Deus é fiel. Amém? Ele quer que o seu povo seja fiel também. E nesse mesmo contexto, ele está dizendo, vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, ou seja, dentro do contexto da fidelidade a Deus com as nossas finanças, Deus está dizendo que com elas, quando somos fiéis, nós servimos a Deus. Então, esse ato que praticamos aqui agora há pouco, antes da palavra, ofertar, dizimar, lançar oferta nas missões mundiais, tudo isso é servir a Deus. Só que eu não vou falar de dízimo e oferta, até porque você já é treinado nisso, é ou não é? Você já é treinado nisso, eu tenho certeza, pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o que eu quero falar é sobre a visão de Deus para com a terra. A visão de Deus para com o povo. Deus enxergando de lá para cá, ele vê dois tipos de pessoas. Ou melhor, ele vê, quando Deus está em seu trono, que ele se inclina para a terra, para olhar a terra, Deus tem apenas dois tipos de pessoas na sua visão. Ele enxerga dois tipos de pessoas e não mais. Ele não enxerga aquele que é isso, mas quase não foi aquilo. Ele não enxerga aquele que quase chegou lá, mas não chegou. Ele não enxerga aquele que está meio barro, meio tijolo. Não. Deus enxerga de duas formas. Ou Deus vê o justo, ou Deus vê o ímpio. Isso está muito bem retratado no Salmo de número 1, do versículo 1 ao 6. Tem 6 versículos no Salmo de número 1. 3 é referente ao justo, 3 é referente ao ímpio. Essas são as duas classes de pessoas que Deus vê na terra. Justo e ímpio. Mas, pastor, como é que Deus vê justo? Se a Bíblia diz que ele procurou um justo sequer na terra e não achou. O que é justificado pela fé, não por ações. Porque nenhuma ação do ser humano poderá justificá-lo nunca, jamais. Mas somos justificados pela fé. E somos justificados pelo banho que tomamos, que levamos do sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro. Ele nos justifica. Deus, quando olha, vê dois tipos e tão somente. Justo e ímpio, e aquele que serve e o que não serve. E ele diz, ele promete na sua palavra. Diante disso, vocês vão ver a diferença. Tem uma diferença entre quem serve e quem não serve. Tem uma diferença em quem teme e quem não teme. Tem uma diferença em quem é fiel, entre quem é fiel e quem não é. Tem uma diferença entre quem leva Deus a sério e quem não leva. Tem uma diferença. Essa diferença, ela tem que ser vista porque Deus quer mostrar. É Deus que está falando. Então, vereis. Vocês vão ver a diferença. Então, muito bem, deixa eu te dizer. Você está sendo atacado, quem sabe humilhado, quem sabe palavras pejorativas quanto a você, quanto à sua fé. Por que você vai na igreja? Por que você está com essa história agora de ser cristão? Ou, sei lá, há uma certa perseguição, às vezes acontece até dentro da própria família. Mas eu quero te encorajar a persistir. Eu quero te encorajar a ficar firme. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos dizendo nessa manhã, vocês vão ver a diferença entre aquele que me serve e o que não me serve. Em outras palavras, a diferença será notória. Nós vamos ver a diferença. E eu quero perguntar a você, quantos aqui querem fazer a diferença na sua vida e com a sua vida? Você quer mesmo? Fazer a diferença lá na família, fazer a diferença no casamento, fazer a diferença no trabalho, fazer a diferença no ministério. Enfim, você quer fazer a diferença? Muito bem, eu vou te dar 5 fundamentos. 5 fundamentos que se você trouxer para a sua vida, 5 fundamentos que se você trouxer para debaixo dos seus pés espirituais, você vai fazer e vai ver a diferença na sua vida. Amém? Primeiro fundamento, se você gosta de anotar, anote aí. A palavra de Deus. A palavra de Deus.
que são os 5 fundamentos dessa igreja, que devem ser os fundamentos da nossa vida. Porque se estivermos fundados nesses 5 fundamentos, a nossa vida fará grande diferença. E vão ver a diferença. E nós vamos viver a diferença. Ah, só uma pessoa entendeu. Você não só vai ver, mas você vai viver a diferença. Primeiro fundamento, a palavra de Deus. Pegue a sua vida e comece a pautar a sua vida não pelas suas emoções, pelo que diz o seu coração. O mundo tem uma história de dizer: ai, eu estou na dúvida, amigos. Aí a amigos vem e diz: ouve o teu coração, mulher. Vai nessa história de ouvir o coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Você não tem que ouvir seu coração coisa nenhuma. O coração é enganoso. Tem gente que casou ouvindo o coração. Tem gente que casou ouvindo o coração, levou coça, levou chifre, levou tudo que tinha direito. E o que não tinha também. Por quê? Porque casou ouvindo o coração. Ah, eu ouvi meu coração, pastor. Era meu príncipe encantado. 3 meses virou sapo. O coração é enganoso. Quem é que você tem que ouvir? A palavra de Deus. Esse deve ser o primeiro fundamento da tua vida. O fundamento da nossa vida deve ser sempre a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa e não passará nunca. O conselho do pastor passa. O conselho do advogado passa. O diagnóstico médico passa. O parecer do juiz vai passar. O parecer do advogado também. Ai, sorry, eu sinto muito. Mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Aleluia! Chegue a sua vida na palavra. E eu estou para conhecer uma palavra que fale de tudo como a palavra de Deus. Fala de tudo. Na Bíblia tem biologia, na Bíblia tem ciência. E tem, pastor, tem muito. Na Bíblia tem ciência, na Bíblia tem biologia, na Bíblia tem medicina, na Bíblia tem espiritualidade, na Bíblia tem profecia. A Bíblia é completa. A Bíblia é libertação. A Bíblia é cura. A Bíblia é louvor. A Bíblia é direção. Eu preciso muito, eu estou buscando. Eu vi até um anúncio por aí de um culto de libertação. Eu preciso me libertar disso, me libertar daquilo. Ei, aqui o teu culto de libertação, olha o teu culto de libertação. A palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não contém a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não contém a verdade. Versículo 36, a palavra de Deus, ela diz: se pois o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a palavra de Deus. Então você quer fazer a diferença na sua vida, e com a sua vida, paute-a. Paute a sua vida sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o teu norte. A palavra de Deus tem que ser a tua direção. A palavra de Deus tem que ser o teu fundamento número 1. Eu vou vender, palavra de Deus. Eu vou comprar, palavra de Deus. Eu quero casar, palavra de Deus. Eu quero namorar. Ele é um gatinho, mas não quer saber de igreja nem de Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu quero casar com essa moça, mas é uma péssima mãe, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita nada. Veja o que diz a palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus para se relacionar. Consulte a palavra de Deus para ministrar. Consulte a palavra de Deus para viver. Consulte a palavra de Deus para dar testemunho no seu casamento. Consulte a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insondável e poderosa. Muda a vida, transforma a vida, traz à existência o que não existe. A Bíblia diz que um ser saltou de dentro do Pai e fez tudo o que não existia existir. Pastor, e tem isso na Bíblia? Tem, que a gente não percebe quando lê. Mas a Bíblia diz, lá no começo, Deus disse: haja luz, haja isso, haja aquilo, haja
aquilo outro. Ou seja, exista, aconteça isso. E tudo que Deus fez acontecer, ele disse, isso é bom. Amém? Mas foi pelo poder da palavra. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que nada do que foi feito poderia ser feito sem ele. Ele quem? Jesus. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 1 de João, que no princípio ele estava com Deus, ele era Deus. Então, quando Deus, no princípio, diz haja, e a palavra sai de dentro de Deus, e começa a dar forma ao deformado, começa a trazer à existência o que não existia, é Jesus saindo de dentro dele. Porque Jesus é a palavra. Por isso que Paulo disse, tudo que foi feito por ele, por meio dele, para a glória dele. Porque foi Jesus que fez, porque ele é a palavra. Então, o fundamento número 1 para a sua vida, para fazer a diferença, é a palavra de Deus. Deus disse, haja. E o próprio Senhor Jesus disse, através do evangelista João, ele disse, eu saí do Pai. Jesus não foi criado como algumas falsas religiões querem propor. Jesus não foi criado pelo Pai. Primeiro porque Deus não cria espíritos, Deus gera espírito. Deus cria matéria. Espírito é gerado. Mas só que o Filho é diferente. Porque o Filho é o Pai é o Filho, o Espírito é o Pai, o Espírito é o Filho. E é essa coisa louca de se entender com a razão. Mas nós entendemos pela fé. Então, se alguma coisa está fora de ordem e ainda não está existindo na sua vida, traga a palavra de Deus para dentro dela. Porque a palavra de Deus faz existir o que não existia. Oh, aleluia. Antes da palavra, na minha casa existia uma ovelha negra. Aleluia. Depois da palavra, dentro da minha casa, hoje existe um pregador do evangelho. Antes da palavra, existia no nosso relacionamento um homem bruto, um homem ignorante, um homem prostituto, um homem da noite. Depois da palavra, um homem temente a Deus, um esposo que se esforça para fazer a esposa feliz, um homem bem casado, alegre, feliz no casamento, pelo poder da palavra. Olha o seu irmão e diga para ele, a palavra, ela tem poder. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela dá direção. Veja o rei Davi. Davi volta a Ziclag, a sua cidade de refúgio. Encontra a cidade invadida pelos inimigos. Os inimigos invadiram a cidade. Os inimigos puseram fogo na cidade. Os inimigos levaram as mulheres. Levaram os filhos cativos. Quando Davi chega, só vê destruição. Quando Davi chega, a destruição é tanta que ele se põe a chorar. Ele vai para o chão e chora. Mas a Bíblia diz que em um dado momento, Davi se levanta, se esforça no Senhor, e a Bíblia diz que ele foi consultar a Deus. Deus, veja o que aconteceu. Não sei nem para que direção foram. Sei que entraram aqui, acabaram com tudo, levaram nossas esposas, nossos filhos e os nossos bens. Eu percebo, Deus, esse bando. Aí vem a palavra de Deus. Persegue, porque eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Quem tem a palavra de Deus não fica sem direção. Quem tem a palavra de Deus não vive com o telefone na mão ligado atrás de profeta. Quem tem palavra de Deus não vive enganado por profetada. Quem tem palavra de Deus dentro do seu coração não anda enganado. Porque a palavra de Deus é direção para mim e para a tua vida. Quem pode adorar? Primeiro fundamento para uma vida constante. Primeiro fundamento para uma vida que faça a diferença. A palavra de Deus. Oh, aleluia. A palavra de Deus, ela traz luz. Para quem vive na escuridão do pecado, na escuridão do vício, na escuridão, irmãos, da emoção desencontrada, da depressão. A Bíblia diz no Salmo de número 119, versículo 105, que luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus tira qualquer ser na mais profunda treva para a luz. Por quê? Porque a palavra é luz. A palavra é luz. A palavra é luz e provoca luz. Quantos estão aqui? A palavra de Deus, ela traz cura. Sabia que a palavra de Deus, ela traz cura?
O centurião romano busca Jesus e diz para Jesus: ei, Senhor, o meu servo está lá quase morrendo, perto já de bater as botas lá em casa. Já está quase entregando os pontos, está tirando a toalha. Aí Jesus disse: eu vou lá orar por ele. Aí o centurião disse: não, peraí, eu vim pedir um favor, porque eu creio, apesar de não ser crente, mas ele cria. Ele era um centurião romano, acostumado a adorar os deuses de Roma e ao imperador. Mas ele disse: não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. É demais para mim. Um mestre como o Senhor entrar na minha casa, não. Agora tem uma coisa, basta uma palavra. Eu estou falando para alguém que de repente tem um parente enfermo em outro estado. Eu estou falando para alguém que de repente tem um parente viciado em outro estado. Ou quem sabe no Brasil, em outro país. Eu estou falando para você que tem alguém desenganado. Para alguém que a sociedade já rejeitou. Basta uma palavra. E o meu coração arde para te dizer nessa manhã. Quem sabe hoje é manhã de Jesus liberar essa palavra para a tua vida. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Ele disse para Jesus, o centurião falou: basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olha para aquele homem e disse: não, peraí, rapaz, tu é crente de qual assembleia? Tu é crente de qual denominação? Ele disse: não, eu não sou crente, eu sou romano. Ele disse: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Oh, aleluia! Não importa a distância que você esteja do alvo, o que é importante é a tua fé. Ora com fé, ora com fé, porque a palavra é liberada hoje. Vai ser curado, vai ser curado. Jesus vai operar. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela traz vida, ela é poderosa. Ezequiel de número 37, a Bíblia diz que Ezequiel, o profeta, foi levado a um vale de ossos secos. Só osso seco. E ele ainda usa mais um adjetivo: sequíssimo, para enfatizar que o osso estava quase já virando pó. São sequíssimos. O que é que tu vê, filho do homem? Ossos secos. Sequíssimos. E me diga uma coisa, filho do homem: esses ossos, porventura, poderão voltar a ter vida? Ah, Senhor, isso aí pode até acontecer, mas isso é coisa do Senhor. Tu sabes. Homem nenhum faz isso, não. Tu o sabes. Aí Deus pega ele e diz: se levanta e profetiza. É porque a gente não profetiza mais a palavra. A gente quer que alguém profetize para nós. Sabe, a gente não quer mais se debruçar aqui. A gente não quer mais ler, a gente não quer mais estudar. A gente quer pegar prontinho. Estamos na geração do fast food. Ninguém quer mais ler, ninguém quer mais estudar. Não! Quer perder tempo com estudo? Você vê pela nossa BVN, 9 horas da manhã, que muitos de nós a gente não vem. Por quê? Porque eu quero pegar uma palavra pronta. Principalmente promessa. Ai, Deus vai levantar um profeta. Deus vai levantar a profeta, vai botar a mão na minha cabeça, vai sacudir, chacoalhar, e eu vou sair daqui com a palavra. E não muda nada. Agora, se você botar a palavra de Deus dentro da sua vida, traz ela como fundamento, vai mudar. Vai mudar esse casamento, vai mudar. Sabe por quê? Porque muitos dizem assim: quanto mais eu oro, pastor, mais meu marido piora. O problema é que a palavra ainda não entrou na mulher. Ela ainda não mudou de caráter. O marido não pode mudar, o filho não pode mudar. Vai mudar quando a palavra te trabalhar. A palavra vai trabalhar. Ela é poderosa. Vai mudar o teu caráter, mulher. Vai mudar o teu caráter, camarada. Aí você vai ter um casamento diferente. Aí você vai ter uma família diferente. Aí você vai ter filhos diferentes. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela faz prosperar. Ai, pastor, eu pensei que era dinheiro que fazia prosperar. Pois é, você perdeu a classe. Eu já preguei aqui sobre dinheiro, os 4 níveis de riqueza. Dinheiro é o mais ralé. Dinheiro é o mais fraco de nível de riqueza. Então a gente acha que a nossa prosperidade está atrelada a dinheiro. Não. Toda prosperidade de Deus, pode olhar, de Gênesis a Apocalipse, eu te desafio, aqui. De Gênesis a Apocalipse, toda prosperidade do povo de Deus esteve sempre ligada à obediência à palavra.
Não é eu ir no culto da irmã Mariquinha. Não é eu ir na casa da irmã Chiquinha. Não é eu ter amizade com o irmão fulano de tal. Não é eu ser assim íntimo, amigo do prefeito. Não, 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 não. A minha prosperidade está atrelada à obediência da palavra de Deus. Quer uma receita para a tua prosperidade? Obedeça. O que é que ela diz quanto a finanças? O que é que ela diz quanto a comprar, dever? O que é que a palavra diz? O que? Não devais nada, nem coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Mas aí a gente deve. A gente deve, aí depois bota a culpa no diabo. Aí o diabo fica endemoniado por isso. O diabo fica endemoniado com isso porque ele diz, não, isso aí não bota na minha conta não, viu, Senhor? Isso é coisa dele. Ele pegou o cartão dele, se abestalhou na vitrine, entrou para dentro da loja e lascou o cartão lá. Agora se vire. Amém, pessoal? Está entendendo? Não. Ou seja, a minha prosperidade não está atrelada necessariamente ao que eu faço. Não está atrelada ao meu trabalho. Porque tem gente que trabalha muito, ganha muito dinheiro e não é próspero. Está atrelada à obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 1, no versículo 1, bem-aventurado é o homem que não se detém no conselho do ímpio, nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No versículo 2 a palavra diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. No versículo 3 a palavra diz assim, e este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, onde as suas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus gera prosperidade. Traga para a sua vida esse fundamento. É o fundamento número 1 da igreja cristã Vida Nova. A palavra. Nós gostamos do mover, gostamos do louvor, gostamos da adoração, gostamos do culto fervoroso, pentecostal, mas nada substitui a palavra. Você nunca vai vir num culto da Igreja Cristã Vida Nova, pelo menos enquanto eu a presidi-la. Você nunca vai vir num culto da Igreja Cristã Vida Nova para você estar vendo espetáculo aqui no lugar da palavra. Ai, hoje foi tão poderoso. Foi um movimento tão grande que não deu nem para pregar, não teve nem palavra. Que serviço é esse aí? Que passou aí? Que serviço tão poderoso foi esse que não teve lugar para a palavra de Deus? Na Igreja Cristã Vida Nova não, você vai vir, vai ouvir palavra. Pastor, tem umas palavrinhas que eu não gosto. Aí eu vou dar um conselho. Você faz o seguinte, você só come a metade. Pega a outra metade, bota no pacote, leva para casa e come depois. Mas vai ser pregado. Quantos estão aqui? Segundo fundamento. Você quer fazer a diferença? Você quer fazer a diferença? Glória a Deus. Segundo fundamento, oração e jejum. Muitos de nós queremos vitória. Aliás, é a perseguição da igreja do século XXI. Vitória, conquista, bens materiais. Aqui na América, brincar, casamento. É a perseguição da igreja do século XXI. Porque a igreja do século XXI não está em sua totalidade fundada, firmada na palavra. Porque a palavra de Deus, ela me diz, ela me orienta, que se eu obedeço a Deus, eu não corro atrás de bênção, a bênção corre atrás de mim. Então esse homem, para completar teus dias, é Deus que vai mandar, obedeça a Deus. Essa mulher que vai completar teus dias, camarada, pra você não morrer na solidão, você está quase desesperado, subindo pelas paredes, deixa eu te dizer, obedeça a Deus. Deus vai levantar a mulher certa, na hora certa para você. Porque quem lê a palavra, quem entende a palavra, descobre na palavra que basta eu obedecer, que a bênção vai vir atrás de mim. Quantos estão aqui? Só que nós vivemos na fase da perseguição pelo milagre, a perseguição pelo ideal, a perseguição por tudo aquilo que
desejos, sonhos de consumo da minha vida. Só que eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero ter nas mãos. Só que eu não quero orar. Eu não quero pagar esse preço. Eu não venho em encontro de oração. Eu não venho em culto de campanha. Eu não venho em culto de oração. Eu não oro em casa porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Deus sabe. Aqui não, eu sei. Eu sei que não tem nada a ver conosco. Mas em alguns lugares é assim. As pessoas querem mostrar um atestado para Deus de ocupação. Olha, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sou ocupado. Eu me levanto de 5 da manhã e só deito de meia-noite. Como é que eu vou orar? Só que a gente esquece que oração não tem nada a ver com ritual. Nós não precisamos de um ritual para orar. Nós precisamos querer falar com Deus. Ter essa sede, esse desejo. E isso aí eu falo lá no trono, se é que você me entende. Eu falo no banho. Eu falo no carro, indo trabalhar. Eu falo no trabalho. Eu falo quando eu estou voltando. Em todo lugar. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa no Brasil. E no começo a gente não tinha carro. Então eu ia e vinha de ônibus. Foi meu primeiro curso teológico, foi aí. Porque ir de volta dava mais de 2 horas, eu estudava dentro do ônibus. Só que quando pegava assento, né, irmão? Vocês conhecem? Tem gente aqui que nasceu aqui, não sabe nem o que é isso. Vida boa. Mas acordar 4h30 da manhã, pegar o busão. E você vem naquela expectativa, né, irmão? Naquele sonho aí. Estou quase dormindo em pé, vai vir um ônibus bom aí. Eu me sento ali atrás, tiro uma pestana até o trabalho. 5 horas da manhã, lá vem o bichão. Entupido. Mal você vê o motorista. Se brincasse, os cabas prendiam assento no colo dele. Não dava para dormir. Então eu me lembro que algumas vezes eu ia aqui. Eu encostava a cabeça aqui. E as pessoas só viam meu lado mexendo. Alguns ficavam olhando assim, esse cara também. Mas eu estava orando. Então, ou seja, em todo lugar a gente ora. Porque oração, quem quer vencer, fazer a diferença na sua vida e com a sua vida, tem que ser um fundamento. E fundamento é algo, você sabe do que eu estou falando, fundamento é alicerce. Você não tira e bota toda hora da sua casa, senão sua casa cai. Fundamento é estático. Fundamento é para ficar. Então tem que fazer parte da minha vida, não é só nos domingos, não é só nas quartas-feiras. Todos os dias da minha vida tem que fazer parte da minha vida a palavra. Tem que fazer parte da minha vida a oração e o jejum. Jesus disse, falando com seus discípulos, ele disse, olha, certas castas, certos tipos de demônios. E aí, pastor, demônio existe, irmão. Porque no século XXI é um evangelho tão maquiado, né, que não se fala mais em inferno. Tem um pastor até aqui do Texas, aí, uma mega igreja, que não é para falar de inferno, não é para falar de diabo, e a igreja assim, ó. Não é para falar de inferno, não é para falar de diabo, porque o povo já vive no inferno aqui. Uma distorção, é heresia. Mas o cara vende livro doidado aí, feito água, né? Herético. Mas vamos em frente, muito bem. Então, deixa eu dizer para você, querido, sem oração a gente não chega lá. Orar e jejuar. Jesus disse certas castas, certos tipos de demônios, não tem como eu entrar aqui, não tenho tempo, e entrar em demonologia para a gente falar de demônio territorialista, tipos de demônio, não tem como eu falar aqui. Mas existem tipos, Jesus disse, que só sai com oração e jejum. Pastor, nem oro e nem jejum. Sou sorry. Tem que orar e jejuar, irmão. Isso é prática da igreja. Jesus ensinou isso. O jovem estava lá, terrivelmente endemoniado. O pai dele, quando viu os discípulos, todos os obreiros de Jesus. Chama os obreiros de Jesus para me socorrer. Meu filho está caindo no fogo, está caindo na água, está totalmente possesso por esse demônio. Chamaram os obreiros de Jesus. Os obreiros chegaram lá, se agarraram com o bicho, oraram daqui, oraram de lá, e não sei da quanta, e fala isso e fala aquilo. E não saiu o demônio. Eles chegaram para Jesus, mestre. Depois que Jesus libertou o moço, por que nós não podemos expulsar aquele demônio, mestre? Jesus olhou para ele e disse, certos tipos de demônios, meu caro, só sai com oração
e jejum. Paulo disse: orai sem cessar. Alguém tem tempo de estar toda hora na igreja? Será que naquele tempo tinha? Ou só se trabalha agora no século XXI? No tempo de Paulo ninguém trabalhava. O que, é que você acha? Hã? E outra, não tinha celular. Não tinha esses carrão bonito que vocês têm. Ia trabalhar a pé, de jegue, camelo, quando era de boa situação. Então, mesmo naquele tempo, o povo trabalhava, era ocupado, tinha que dar conta de família. Mesma coisa de você, não muda nada, só muda os tempos. Mas Paulo disse: orai sem cessar. Eles não tinham tempo de estar toda hora, irmãos, em culto, em igreja, não. Esse orar sem cessar é não se desconectar. Você ora no ônibus, você ora no carro, você ora no trabalho, você ora no banheiro, você ora tomando banho, você ora indo para a praia. Você ora, porque a oração faz parte da vida daquele que quer vencer. É um fundamento. Quantos creem nessa palavra? Daniel lá na Babilônia. Daniel, isso é bom para nós no século XXI, porque aqui no século XXI tem uma história de que não se tem tempo, é ou não é? Você foi na oração, meu filho? Não, pastor, não tenho tempo. Você vem no estudo bíblico, meu filho? Não tenho tempo, pastor. Só que a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, entre você e a Bíblia, eu prefiro acreditar na Bíblia. Você está dizendo que não tem tempo? Talvez você esteja administrando mal o seu tempo. Mas a Bíblia diz que nós temos tempo. Há tempo para todas as coisas. Amém? Daniel governava 40 províncias do Império Babilônico. 40 províncias, sem jatinho particular, sem celular, sem fax, sem e-mail, sem nada disso que você tem. 40 províncias ele governava, andando de jegue, cavalo, sei lá como. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta em direção a Jerusalém. Por quê? Eu não aceito, mesmo governando 40 províncias, mesmo tendo 50 casas por dia, mesmo pintando não sei quantos square feet, eu não quero saber, eu não vou me desligar do meu Deus. Deus, ele fala conosco de várias maneiras, quem concorda? De várias formas Deus fala conosco. Está falando através de mim hoje, falou através do evangelista Orlando na EBVM, falou através dos louvores. Deus usa crianças, atitudes, falas. Quantos pais já não levaram esfrega de Deus através dos filhos? É Deus esfregando mesmo. Deus fala, Deus usa até animais. A gente aprende com os animais. Deus manda a gente aprender com as formigas. Deus manda a gente olhar para o coelho. Deus manda a gente olhar para a aranha. Até com os animais a gente aprende. Por quê? Porque Deus fala de várias maneiras conosco. E nós? Só de uma maneira para falar com Ele. Ele pode usar uma mula como Ele usou. Ele pode usar um jumento. Ele pode usar o que for. Ele é Deus. Usa as estrelas. Usa o sol. Usa a lua. Ele usa o que for. Agora, se você quer falar com Deus, se você quer estabelecer um relacionamento com Deus, não há relacionamento sem comunicação. A comunicação é base para qualquer relacionamento. Comunicação é base. Diálogo é base para qualquer relacionamento. Então, se você quer se relacionar com Deus, tem que falar com Ele. E para falar com Ele só há uma maneira. Orando. Ele fala conosco como Ele quer, de qualquer forma. Nós, para falarmos com Ele, só através da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Com todo esse seu trabalho, com toda essa sua posição no Império Babilônico, governando 40 províncias. Mas o homem tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Falar com Deus. Pastor, é porque as coisas mudaram, é século XXI. Você faz o seguinte, tem alguma coisa lá no Facebook, eu acho que tem, já ouvi falar, eu não sei, eu sou meio analfabeto para essas coisas. Você olha lá, por exemplo, o Facebook, sem contar as outras redes. Veja lá quanto tempo você passou naquele dia. Ele vai te dar a média de quanto tempo você gasta por dia no Facebook. Então não vale a gente querer dizer para Deus que a gente não teve tempo. Porque, por exemplo,
A gente que olha dirigindo. A gente que espera o sinal fechar e para no sinal. Parou no sinal, ele vai consultar o WhatsApp. O sinal abriu, ele vai. Parou no outro sinal, ele consulta o WhatsApp de novo. Eu tiro por mim. Chegou a mensagem, eu fico curioso para ver o que foi que houve. Pelo amor de Deus, né? Será que aconteceu alguma coisa? Então você fica curioso. Quando não, as pessoas ficam abrindo Facebook, Instagram, seja lá o que for. Fazendo vídeo, né? Dirigindo e tal. Enfim. Aí você pensa, se desse tempo, eu nem posso, nem devo me meter na vida de ninguém, nem proibir ninguém de nada. Mas desse tempo que você gasta no trânsito, só no trânsito, consultando o WhatsApp, Facebook e essas coisas todas, vamos botar para começar só metade desse tempo. Quando parasse no sinal, você fechasse os seus olhos, Senhor, eu estou indo começar o meu dia. Toma frente. Não deixa a imigração cruzar meu caminho. Não deixa o mau motorista cruzar meu caminho. Toma esse patrão, Senhor, que está me perseguindo, ameaçando me tirar o trabalho. Toma ele nas tuas mãos, abençoa ele, a família dele, prospera ele. Senhor, me abra outra porta. Sei lá o quê? Senhor, eu estou indo trabalhar agora, eu quero consagrar esse dia ao Senhor. Vai fazendo isso para você ver. Porque Daniel podia, sem carro, sem nada e sem internet, governando 40 províncias, orar 3 vezes ao dia. Então, a pergunta é, você quer fazer a diferença com a sua vida? E na sua vida, firme ela na palavra. Segundo, oração e jejum. Quantos podem dizer amém? Não, se você orar, Deus vai fazer a diferença na sua vida. Terceiro fundamento para mim e para a sua vida para fazer a diferença. Unidade. Unidade. Primeiro com Deus. Segundo com os demais. A unidade é a receita da força da igreja. Amém? E o que é unidade? Unidade não é ser todo mundo igual. Isso é uniformidade. Deus nunca pediu isso. Deus nunca pegou a gente, ou pegou o homem, como uma fábrica de máquinas de lavar, ou de refrigeradores, por exemplo, que sai tudo igualzinho, por série. Faz 1000, sai os 1000 iguais. Não, Deus não fez isso conosco. Deus não quer uniformidade. O que Deus quer é unidade. E unidade é o quê? É nós conseguirmos ser um, apesar das diferenças. Eu vou repetir. É nós conseguirmos ser um, apesar da diferença. Se uma igreja quer fazer a diferença no seu tempo, na sua cidade, na sua localidade, se nós queremos fazer a diferença, unidade. Unidade é tão importante para Deus que foi uma das últimas orações que Jesus fez antes de morrer. Jesus estava para ser entregue e ele vai a um lugar, se separa em um lugar e começa a falar com Deus. Sabe o que ele pede a Deus? Não é para tirar a cruz, não é para evitar a morte, ele está arrependido, ele agora não quer mais subir no Calvário. Não, não, não. A oração dele é, Pai, faz deles aí, ó, um. Como eu e tu somos um. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é de unidade. Quando a princípio quis, num princípio que a gente não sabe qual, quis se quebrar esse princípio da unidade no reino de Deus, Deus destronou a Lúcifer. Então, toda vez que você botar no seu coração, na sua cabeça, que você quer fazer a diferença na sua vida, e com a sua vida, pense em unidade. Ser um com Deus, depois ser um com o próximo. Para ser um com Deus, Jesus Cristo é que faz isso. Para ser um com o próximo, sou eu que faço. Amém? Amém? Relacionamento intencional. É eu querer me relacionar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que um só. Porque se são 2, o valor do pagamento por aquele trabalho será melhor. E a Bíblia ainda diz mais. A Bíblia diz que se um cair, o outro está lá para levantar. Por que Deus disse que não era bom, apesar de tudo ele
ele ter feito, e depois de ter feito, ele disse, é muito bom. Mas teve uma coisa que ele disse que não era boa. Ele olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja. Amém. Ou seja, isolamento não combina com o cristianismo. Isolamento não combina com a igreja. Aliás, a intenção da palavra igreja, ela apareceu pela primeira vez no contexto da igreja primitiva. A palavra em grego é justamente isso, é ajuntamento. Mas eu não quero ir misturar. Eu quero ir sentar, ouvir e ir embora. Isso não é igreja. Isso é um ritual. Isso é frequentar um culto. Agora, ser igreja, não. Ser igreja é unidade. Ser igreja é ser um. Ou seja, tanto é que Paulo ele faz uma analogia da igreja com o corpo humano. Não tem como, irmãos, funcionalidade nenhuma a mão fora do braço. Não tem funcionalidade nenhuma. Aliás, camarada vai receber um coração do outro que morreu. A maior correria para religar esse coração lá no outro, porque senão perde. O órgão mais importante do corpo humano, ou um dos, o coração, vai transplantar, vai botar em fulano lá que morre, mas não morre. Mas o fulano aqui morreu, a família doou os órgãos. Pega esse coração, se não for de jatinho, chegando lá já não serve mais para implantar, para fazer o transplante. Por quê? Porque órgão nenhum fora do corpo tem funcionalidade. Sabe o que é que eu vou ser fora do corpo? Um pedaço de carne podre. Quem acha meu braço feio? Alguém acha meu braço feio? Eu vou mostrar para você. Um striptease gospel. Você acha meu braço feio? Meu braço é feio? Musculoso, ó. O seu braço também não é. Mostra o seu, levanta o seu aí. Eu sei que você tomou banho hoje. Com exceção do Pedro, que me olhou ali. Não sei se... Não, tá tudo certo, né, Pedro? Levanta o braço. O seu braço também não é feio. Agora experimenta passar numa ruela, numa viela qualquer, onde houve um assassinato, alguma coisa, e um braço cortado. Um acidente. Passa por um acidente numa via e vê um braço estendido no meio da via. Você não quer nem olhar. Mas é igual mesmo, não tem diferença nenhuma. Apesar que o meu é mais musculoso, claro. Mas enfim. Você vai olhar para um braço lá estendido ou uma perna, você passando no seu carro, você vai olhar assim, meu Deus, que coisa feia. Mas é uma perna, gente. É um braço. Só que está fora do corpo. Todo membro fora do corpo perde a beleza. E daqui a pouco começa a cheirar mal. Quando eu me afasto do corpo, quando eu perco essa unidade, começa a chegar o cheiro de bebida. Começa a chegar o cheiro de prostituição. Começa a chegar o cheiro de cocaína, de maconha. O cheiro da noitada. Começa a exalar. Por quê? Porque fora do corpo, eu não sou corpo. Fora do corpo, eu sou um membro desligado. Que logo, logo vai perder a funcionalidade, vai perder a vitalidade e vai cheirar mal. Por isso que Jesus disse, Senhor, faça-os um, somente um, como eu e o Senhor somos um. Amém? Quantos me entendem? A unidade sempre foi e sempre será importante para Deus. É importante para o reino de Deus. A unidade faz parte da estrutura do reino. Deus, pelo poder da palavra, criou tudo, menos o homem. O homem ele não criou. Pastor, que heresia é essa? Não, é só ler a Bíblia. A Bíblia não diz que o homem foi criado, o homem foi formado. No original, o verbo é outro. O criar, no original, é pegar de uma matéria e, como se fosse fazer essa matéria aparecer e criar do nada.
Formar é diferente. Formar, a ideia do original é você levantar um edifício sobre um plano de arquitetura complexo. Esse é o verbo usado lá para formar o homem. Deus disse, haja isso, haja aquilo. Conosco não. Disse, eu vou formar. Deus sentou na prancheta do plano, fez um projeto bem feito, calculado, e ele formou. Agora, engraçado, para isso, antes dele fazer, ele se reúne com o Espírito Santo e com o Filho e diz, façamos. Unidade. Unidade. Alguém vai dizer, não, quando ele disse façamos, ele estava chamando os anjos. O anjo nunca teve participação em criação. Nunca. É só ler a Bíblia, está aqui. Nunca. Ele está falando com as outras pessoas da divindade. Ei, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você foi formado segundo um plano exclusivo de edificação. Unidade para formar. Unidade para edificar. Por que a igreja tem dificuldade de edificação? Porque cada um de nós, muitas das vezes, quer ir para um lado. E Jesus disse, unidade. Então você quer fazer a diferença? A igreja quer fazer a diferença? Se a ICVM quer fazer a diferença em Goose Creek, se a ICVM quer fazer a diferença em Wilmington, em João Pessoa, unidade. Como fundamento, eu tenho que estar sobre a unidade. Amém? E unidade é algo que é muito atacado. Por isso que temos que ter do lado de cá guerreiros. Porque quando a unidade é ameaçada, nós temos que partir para a guerra. Não, ninguém entra no nosso território para destruí-lo. Se você quiser vir para somar, para ser edificado, para edificar, as portas estão abertas. Agora, nós que estamos aqui, não, você quer vir para dividir, quer vir para isso, quer... Não, eu estou aqui para proteger a nossa unidade. Eu estou aqui para, como um pai de família deve fazer. Amém? Chegou aquela namoradinha meio estranho. Aí o pai olha, a mãe olha, se está descabeceando o meu filho, aí ele tem que entrar, porque ele é o chefe da casa. Ele tem que entrar e ele tem que dar direção. Por quê? Porque você já sabe, você é pai, você já sabe onde isso vai dar. Amém? Ou seja, você como líder faz a proteção do seu lar. A mesma coisa somos nós, membros do corpo de Cristo. Qualquer ameaça, o radar está ligado. Aqui no nosso território, não. Urso que pular para dentro, a gente agarra na barba e parte ele no meio. Leão que se levantar para vir aqui atacar a unidade da igreja, nós vamos pegar na barba dele, puxar para o chão e abrir ele no meio também. Amém. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu falar aqui sobre mais um pilar para a sua vida fazer a diferença. A ministração. O serviço. Amém? O serviço. Se você quer fazer a diferença na sua vida, seja um servo. Pastor, eu tenho o desejo de ser grande. Sirva. Essa é a receita do reino. Porque lá fora, para ser grande, é atropelando os outros. Lá fora, para ser grande, é puxando o tapete dos outros. É tirando o trabalho dos outros para eu ficar com mais dinheiro, mais trabalho, para eu ser mais poderoso. Isso é aí fora. No reino, não. Jesus disse, se você quer ser grande, seja servo. Aquele que quiser ser maior, sirva aos demais. O evangelho tem 3 funções. 3. Primeiro, salvar o homem. O evangelho, ao contrário do que muitos pensam, não é para enricar ninguém. No século XXI isso virou moda, não é? Mas o evangelho não é para ninguém tornar ninguém rico. O símbolo do evangelho não é um cifrão. O símbolo do evangelho é uma cruz. Então a primeira função do evangelho, salvar o homem, o gênero humano, salvá-lo. Salvá-lo, porque o homem está perdido. Pobre do homem que não reconhece isso. O homem está perdido. Segunda função do evangelho, manter esse homem salvo. Porque é ele que nos dá a diretriz. Para a gente se manter no caminho. Terceira função do evangelho, convencer o homem ao serviço. Pode olhar.
A história de Jesus, o ministério de Jesus salvou gente, manteve gente salva e colocou gente atrás dele, seguindo os passos da servidão. Amém. Agora, claro que para eu servir, tem alguns passos que eu tenho que tomar. E se você quer anotar, anote. 4 passos. Primeiro, eu devo conhecer a Cristo. Me entregar ao Senhor. Eu devo conhecer e me entregar a Ele. Segundo, eu devo crescer nele. Se eu quero servir a Jesus, eu devo crescer nele. Isso é amadurecimento. Eu devo amadurecer, irmãos. Acabar com a imaturidade, abrir mão dela. Sair das fraldas gospel. Deixar de ser Christian baby. Fazer bico com tudo, com picuinha. Não. Acabou esse tempo, eu agora cresci. Passou o tempo do leite, agora eu vou comer coisa forte. Porque eu cresci, eu amadureci. Terceiro, para você, e isso inclui discipulado. Terceiro, para você servir, é servir com entrega. O evangelista Orlando ensinou hoje aqui na EBBN. Há uma diferença entre trabalhar na igreja ou para a igreja e servir ao Senhor. São duas coisas completamente diferentes. Para trabalhar, eu vou e faço. Daqui a pouco eu estou cansado, estou reclamando, ou estou querendo aparecer mais do que o meu irmão. Isso é trabalho. Agora, servir, não. Servir, eu sirvo no meu setor, eu sirvo no outro setor, eu sirvo na porta, eu sirvo no altar, eu sirvo pregando. Se me chamaram para abrir um culto, se me chamaram para fazer uma visita, eu sirvo. Eu sirvo. Então, somente sirvo. E o resto, o Senhor se encarrega. Amém? Então, esse é o terceiro passo. E o quarto, compartilhar Jesus com todo mundo. Se eu quero ser um ministro, e lembre-se, eu já falei aqui, ministério não é pompa. Ministério não é circunstância. Ministério não é aparição. O significado da palavra ministério é serviço. O significado da palavra ministro, sou bonito, não, eu sou ministro. É servo. E por fim, se você quer fazer a diferença na sua vida e com a sua vida, identidade. Identidade. Saber quem você é. Apesar de não estar na ordem da nossa declaração de fundamentos, que a identidade é o terceiro, eu deixei por último hoje, para que você saia daqui com esse pensamento mais fresco. Quem é você, irmãos? Quem é você em Deus? Quem é você nesse ministério? Qual a tua identidade? Você sabia que apesar de ter um monte de tranqueira por aí, você sabia que o diabo, o que ele mais quer roubar não é teu marido? Você sabia que o diabo, o que ele mais quer roubar não é tua conta bancária? Não é aquele colchão lá cheio de dólar? O que o diabo mais quer roubar de você é a tua identidade. Porque alguém sem identidade, ela vai receber a impressão de qualquer identidade. Se você perder a sua identidade, uma amnésia, um choque na cabeça, você não sabe quem é. Você chega aqui, eu não sei quem sou, pastor. Se a gente disser, você é o Joãozinho, rapaz, lá da esquina. A próxima pessoa que perguntar quem você é, você vai dizer, eu sou o Joãozinho lá da esquina. Você vai aceitar qualquer coisa. E a igreja está passando por uma crise de identidade como nunca antes. Igreja é noiva. Igreja não é amante. Igreja não marca encontro com o Senhor. Igreja não marca encontro a cada semana. Igreja não marca encontro. Igreja não vai na casa do Senhor quando bem entende. Igreja é noiva. Tem compromisso. Anel de compromisso no dedo. Qual é a sua identidade? Quem você é no reino de Deus? E deixa eu te dizer uma coisa. O diabo quer roubar isso de nós. Se tem uma coisa que ele quer roubar de nós, chama-se identidade. Identidade. É isso que o Senhor quer tirar de nós. E nós precisamos, se não sabemos,
descobrir quem somos em Cristo Jesus. E se já sabemos, enfocar. Ou focar e declarar quem nós somos em Cristo Jesus. E entre tantas coisas, existem algumas características da nossa identidade. Quem nós somos. Primeira característica da identidade de alguém em Deus. Somos filhos de Deus. Agora, o diabo, ele trabalha para roubar essa nossa identidade. Sabe qual é a maior mentira religiosa de todos os tempos? Sabe qual? Só se todo mundo disser qual? A maior mentira religiosa de todos os tempos é que todo mundo é filho de Deus. É uma mentira de Satanás. Todo mundo não é filho de Deus, todo mundo é criatura. Todo mundo é criatura, todo mundo é formação dele. Mas filho só é quem recebe a Jesus. Pastor, o senhor pegou pesado. É Bíblia, está aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só quem recebe Jesus. Então, quem recebeu Jesus? Qual é a tua identidade? O Zé Ninguém? A pobretona? A coitadinha? A abandonada? A rejeitada? Coisa nenhuma! Eu sou filho de Deus, pronto e acabou! Pronto e acabou! Filho de Deus! Quando é que eu não tenho identidade? Quando eu não sou registrado. Porque se eu não tenho registro, eu não posso ir no cartório tirar uma identidade. Eu não posso ter um ID. Eu só tenho um ID se eu tiver um registro. Então tem pessoas que não têm identidade porque não têm um registro. E esse registro é feito no cartório do céu. A Bíblia diz que quando eu recebo Jesus como Salvador, Ele escreve o meu nome no livro da vida. E quando Ele escreve o meu nome no livro da vida, me torno pelo poder que há em Deus, filho do Deus Altíssimo, herdeiro e co-herdeiro das riquezas celestiais com Cristo Jesus. Filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Eu sou filho da lei de Lu aqui na terra. A lei de Lu foi um canal que Deus escolheu para que eu fosse gerado e aparecesse nesse mundo. Mas em primeiro lugar, eu não sou filho da lei de Lu. Em primeiro lugar, eu sou filho do Deus Altíssimo. Filho de Deus. Essa é a tua identidade. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia! Se vai aplaudir a palma toda. 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 em diante, ele fala sobre a identidade da igreja. Eu vou citar para você aqui rápido para a gente ganhar tempo. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 em diante. O que é que nós somos? Qual é a nossa identidade? Primeiro, filho de Deus. Segundo, geração eleita. Pedro disse, vocês são geração eleita, ou seja, escolhida. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Oh, aleluia! Eu sou escolhido de Deus. Eu sou filho de Deus. Pastor, eu estou com um bico desse tamanho. Pastor, eu estou com a tromba desse tamanho, parecendo um elefante. Por que, minha filha? Porque não me chamaram para o aniversário. Porque não me botaram no grupo do WhatsApp. Porque não curtiram minha publicação do Facebook. Eu quero lá saber se você curte ou não curte. Eu sou filho de Deus, minha filha. Eu sou nação eleita. Quem pode adorar? Eu sou escolhido. Se você me escolhe, não é programação. Oh, aleluia! Se eu estou no teu grupo de amizade, programação. Oh, aleluia! Se eu fui chamado para o aniversário, não, é problema. Oh, aleluia! Nem me chamaram, eu nem fui convidado, perderam. Não! Perderam porque lá faltou um filho de Deus. Lá faltou alguém escolhido. Pode ter outro, mas eu ia somar. Eu ia ser mais um filho de Deus. Eu ia ser mais um escolhido naquela festa. Então não ligue, irmão. Você não tem que estar em grupo nenhum. Você não tem que fazer parte de grupinho nenhum. Você não tem que chorar porque não está em WhatsApp
Segundo, Pedro disse: vocês são geração eleita, escolhida e sacerdócio real. Antigamente os cabras eram sacerdócio só do templo. Sacerdote do templo. Nós agora somos sacerdote do rei. Agora eu não sirvo mais a um templo. Eu me reúno no templo, mas eu sirvo ao Deus do templo. Eu sou sacerdote do Deus vivo. Eu sou sacerdote do rei. O que é que ele diz mais? Ele diz: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real e vocês são nação santa, separada. Eu separei o que é santo, consagrado. O que é consagrado, separado para um trabalho específico divino. Você não entendeu? Você não foi separado para ser embaixador do Obama, do Trump. Você não foi separado para ser embaixador do Bolsonaro. Você não foi separado para ser garoto propaganda da política brasileira, do Bolsonaro, seja lá quem for. Você foi chamado, separado, escolhido, consagrado para ser embaixador do rei. Embaixador do reino de Deus nessa terra. Você é autoridade neste lugar. Essa é a sua identidade. Recebe esta palavra. Fique de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Ele disse: você é escolhido. Você é geração eleita. Você é povo santo. E ele disse: por fim, sabe qual é a tua identidade? Você é povo adquirido. Adquirido. Sabe o que é adquirido? Adquirido é você em determinado lugar. Aquilo que estava lá em determinado lugar, você chegar, botar a mão e dizer assim: agora é meu. Eu adquiri. É o que acontece quando você vai numa loja. Você estava lá, o bichinho estava engasgando. Aí você foi lá, criou coragem, estufou o peito. Aí foi lá na loja. Chegou lá na loja, você: eu quero esse. Aí botou a mão no carro novo. Aí você sai do carro novo, deixou o velho lá que estava engasgando. Você saiu com o novo, todo turbinado. É meu, adquiri. É isso que você é de Deus, você é adquirido. Deixa eu dizer para os que se sentem abandonados. Deixa eu dizer para aqueles que se sentem ninguém. Deixa eu dizer para aqueles que se sentem rejeitados: você é filho de Deus. Você é geração eleita. Você é nação santa. Você é povo adquirido. E deixa eu te dizer, foi pago o preço já. Já foi pago o preço, ninguém tem que pagar mais nada, ninguém deve mais nada. Jesus já pagou, e pagou com sangue. Pagou com sangue. Pagou com sangue. Você é povo adquirido. Povo adquirido. Eu sei que você já está cansado. Eu quero pedir perdão, porque não preparei direito essa palavra, não tive tempo. Mas eu quero te dar a oportunidade de viver ela. Você, que de repente está aqui: pastor, eu quero essa identidade. Eu não sabia disso não, pastor. Eu pensava que eu cresci ouvindo isso. Todo mundo é filho de Deus. Eu quero essa identidade para mim. Eu quero esse carimbo. A Bíblia diz que só recebemos Jesus. É a Bíblia que diz, não é a ICVN, não é o pastor Armindo. É a Bíblia que diz, em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome dado na terra entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Só Jesus. E o que é preciso para me tornar filho de Deus? Paulo respondeu em Atos capítulo 16, versículo 31. Ele disse assim para o carcereiro: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Porque quando eu recebo a identidade de filho, o meu nome é escrito no cartório do céu e eu recebo o carimbo de salvação. Se interessa a você que ainda não é filho de Deus, se interessa a você que quer essa identidade, você quer receber Jesus hoje como seu Salvador,
pessoal, particular. Porque Jesus, ele abençoa no coletivo. Se Jesus quer abençoar essa igreja aqui hoje, abençoar todo mundo com cura, com batismo com o Espírito Santo, ele faz. Ele sai batizando aqui todo mundo de uma vez. Enche de poder. Agora, salvação não, salvação é individual. Então não espere que a minha salvação vá salvar você. Não espere que a salvação do seu irmão que está do lado aí vá salvar você. Pastor, mas eu sou casado com uma mulher de Deus, viu, pastor? Salva. Pois é, camarada, chegou a hora de você decidir sua vida. Porque a salvação dela não vai salvar você. Ai, pastor, meu pai é um homem de Deus, viu? Meu pai é crente desde que nasceu. Cresceu na igreja. Pois é, meu filho, seu pai está salvo. E você? O que é que você vai fazer com a sua vida? Porque se você quer essa identidade de filho, povo adquirido, nação santa, se você quer essa identidade de filho de Deus, é só através de Jesus. Tem alguém, feche os seus olhos. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? E tornar a identidade como fundamento da sua vida? Se você quer, é só levantar a sua mão dele. Levante a sua mão onde você estiver. Jesus vai te alcançar, não sou eu, é Jesus. Ele vai te alcançar, vai te convencer, ele vai te salvar, vai escrever o teu nome no livro da vida. Tem alguém? Tem alguém? Quem sabe você se afastou. Você já entregou a vida um dia, mas por circunstâncias da vida você se afastou. E hoje você quer voltar para Jesus. Tem alguém? Pastor, eu quero voltar porque eu andei afastado, longe dos caminhos do Senhor. Mas hoje é dia, pastor, hoje é dia porque eu quero essa identidade para mim. Eu quero me firmar na palavra. Eu quero me firmar na oração, no jejum. Eu quero me firmar no serviço. Eu quero ser um servo do Senhor. É só levantar a sua mão. Pastor, mas eu tenho vergonha. Jesus disse para nós: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então não tenho vergonha de Jesus. Porque Jesus não teve vergonha nenhuma de ficar nu, pendurado na cruz do Calvário e sangrando até a morte por nós. Não tenho vergonha dele. Não tenho vergonha da salvação. A Bíblia diz através da carta aos Hebreus: o que seria de nós se nós negarmos tão grande salvação? Você vai negar? Você vai negar a salvação de Jesus para a tua alma, para a tua vida? Ele quer te dar um rumo novo, novos fundamentos. Talvez você estava fundando a sua vida. Talvez você estivesse fundamentando a sua vida nas crises existenciais. Talvez você estivesse fundando a sua vida nas confusões da sua mente. Talvez o seu fundamento estava sendo nas religiões, nas filosofias. Mas Jesus hoje te chama para você fundar a sua vida nele. Ele é a palavra viva do Deus vivo. Ele é salvação para a tua alma. Tem alguém? Eu quero orar por você. Cubra a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por este povo, eu quero orar por essa vida. Eu quero orar, meu Pai, por essa pessoa que está enferma. Eu quero orar por essa pessoa que está desenganada pela medicina. Eu quero orar, meu Pai, por esse servo do Senhor. Me parece que do peruano, Senhor, vai ao encontro. Salva, cura, toca. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cura ele. Que a bênção do Senhor venha sobre o teu povo agora, restaurando as forças, a saúde. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dirija. Dirige os nossos passos, meu Deus, para que a gente possa se firmar nos fundamentos que o Senhor nos deu, na tua palavra, na oração e no jejum, na nossa identidade, na nossa unidade e no serviço, Senhor. Nós queremos te servir. Nós queremos te servir. O serviço é uma adoração. Nós queremos viver para te adorar. Queremos servir essa comunidade, Senhor. Queremos servir a essa cidade. Queremos servir, Pai. Nos dá buscrique, meu Deus. Nos dá buscrique para ti.
Eu entrego em tuas mãos nossa casa, nossa saúde, nossa vida, nosso povo, nossa igreja. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, na certeza da tua bênção. Nos firma, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Coloca as mãos sobre o seu coração. Pai, foi entregue a tua palavra, e no meio da tua palavra foi dito que a palavra do Senhor, quando enviada, ela cura. Então nós enviamos uma palavra agora sobre a vida do pastor missionário Vitor Hugo, o chileno, meu Pai, que se encontra no Brasil, que está com este câncer, que está carregando este câncer, mas ele não tem. Este câncer não é dele, nós repreendemos. Eu libero uma palavra sobre a vida deste homem junto com a tua igreja. Declaramos o teu filho curado. Que a tua palavra o alcance, meu Deus, lá no Brasil agora. E como o Senhor fez com o servo daquele centurião, seja esse homem curado em nome de Jesus. Oramos agradecidos de todo o nosso coração. Amém e glória a Deus. Diga amém. Você entendeu o que o Espírito quis dizer à igreja? Firme a sua vida na palavra. Firme a sua vida na oração e no jejum. Ore. Se a coisa está difícil, não queira se afastar da igreja. Se a coisa está difícil, não queira se afastar do evangelho, porque só vai piorar. O que você deve fazer é se achegar cada vez mais. Amém? Eu já disse para você que me amava hoje? Não, né? Eu te amo. Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Vão com Deus e saiam com a palavra do Senhor no coração.